Bom dia, pessoal. 6 horas da manhã, domingo. Acordei 5h10. Já fiz meu café, já tomei meu café líquido. Ainda não tomei meu café sólido, porque eu espero um pouco. Sempre eu tomo líquido primeiro, não acordo com tanta fome assim. E muitas pessoas me perguntam lá no Instagram, principalmente, o porquê que eu acordo tão cedo. Deixa eu explicar para vocês. Muita gente me pergunta lá no Instagram por que eu acordo cedo. E na realidade, acordar cedo foi uma coisa que não só me ajudou em algumas situações específicas no passado, como por exemplo no meu mestrado, quando eu precisava ir cedo lá para tratar os meus animais, quanto mudou minha vida. Acordar cedo mudou minha vida. E eu vou explicar o porquê agora para vocês. Quando eu comecei a acordar cedo, isso foi na graduação, no último ano de graduação, eu comecei a perceber algumas coisas que até então eu não tinha muita noção. Hoje eu tenho porque eu estudei esses mecanismos neurofisiológicos e entendo por que acordar cedo gera esse tipo de comportamento em mim. Mas na realidade, pessoal, acordar cedo permite que o seu cérebro acompanhe o seu ritmo natural. Pensem, durante toda a nossa história evolutiva, a gente dormia cedo e acordava muito cedo, até mais cedo do que a gente acorda hoje. Os nossos antepassados, antes da luz elétrica e da revolução agrícola, onde a gente domesticou as plantas e os animais, provavelmente eles tinham que caçar animais e deviam acordar por volta das 4 da manhã, 4h30 da manhã, para aproveitar que era um pouquinho mais geladinho para sair caçar cedo. E aí meio-dia eles provavelmente paravam, inclusive talvez é por isso que a gente tem aquele soninho mais ou menos no início da tarde, que é a hora mais quente, e naturalmente a gente tende a ter um pouco mais de sono porque provavelmente durante a nossa história evolutiva a gente descansava um pouco nesse tempo. Então acordar cedo possibilita você seguir o seu ciclo circadiano. E se você não parou para pensar ainda, convido você a fazer essa reflexão. A nossa vida acontece em ciclos, tá? Você tem ciclos específicos, inclusive anuais, como por exemplo ciclos de primavera, verão, as temporadas. E existem alguns ciclos, principalmente a nível fisiológico, que são chamados de ciclos circadianos. Por que o nome é circadianos? Porque são ciclos que acontecem dentro de um dia, por isso circadiano. Um desses ciclos que acontece dentro do intervalo de um dia é o sono. O sono é o mais específico deles. Então o sono, o comportamento de dormir, está dentro de uma bola que é o ciclo circadiano. No entanto, embora seja o ponto mais explícito do ciclo circadiano, o sono não é o único, tá? O sono é o mais normal, afinal de contas a gente desliga o nosso corpo e não faz mais nada nesse tempo. Então é o comportamento rítmico que o nosso corpo tem, que é o que chama mais atenção, digamos assim. No entanto, existem outros, como por exemplo a alimentação, estado de disposição e alerta. Esses comportamentos de alimentação, estado de disposição e alerta, você não percebeu provavelmente, mas eles também acontecem em ciclos. Isto é, existem períodos específicos no seu dia, e dá para quantificar isso, que você está propenso a ser mais alerta. E se você não regulou seu ciclo circadiano, meu amigo e minha amiga, você está perdendo essa janela fisiológica extraordinariamente interessante, que é um momento que o seu corpo liga mais os estados de alerta, e seria um momento que você poderia enfiar sua cabeça numa produtividade e render muito. Mas talvez você não esteja usufruindo desse benefício fisiológico porque o seu ciclo circadiano está todo cagado. Então acordar cedo me possibilitou o quê? Regular o meu sono. E o sono é um dos principais set points do ciclo circadiano. Você dificilmente vai ter um ciclo de alerta, de motivação, de alimentação, de controle emocional regulado se você não tiver o chefão, digamos assim, que é o sono. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ciclos circadianos são vários componentes que oscilam dentro de um dia e o sono, digamos assim, é o chefão. Se você bagunça o sono, esses outros aqui vão bagunçar também. Por isso que eu comecei a acordar cedo. Porque acordar cedo permite que eu me exponha à luz natural. Vocês viram que eu filmei anteriormente na varanda ali, então é um lugar que tem muita luz natural e conforme eu falei naquele vídeo do porquê a minha casa é uma caverna à noite, se expor à luz natural de manhã é importante para regular o sono à noite. E uma vez que eu regulo o meu sono, eu consigo entender quais dos momentos do dia eu tenho mais fome, mais alerta, mais sono, e eu consigo ajustar a minha agenda
dentro desse contexto. Por exemplo, 4 horas mais ou menos depois que você acordou, se o seu ciclo circadiano estiver ajustado, é o momento que você está mais propenso a estar mais alerta, tá? Por quê? Porque 4 horas depois que você acordou é mais ou menos 6 horas depois que a sua temperatura do seu corpo estava mínima no seu sono. No nosso sono a temperatura do corpo cai. E existe um período específico, 2 horas antes de você acordar, que a temperatura está o mais baixo possível. Exatamente 6 horas depois desse período mínimo de temperatura, que seria 4 horas depois de você acordar, você acorda 2 horas depois, mais ou menos, desse período mínimo de temperatura, o seu cortisol e sua adrenalina vão estar provavelmente mais alto. E esse é o horário, essa é a janela maior de produtividade que você tende a ter no seu dia. No meu caso, é mais ou menos umas 10, 10 e meia da manhã. E de fato, nesse horário é o horário que eu estou mais produtivo, que eu estou mais alerta e eu me percebo assim. Agora imagina se nesse horário eu coloco alguma coisa que eu não faça, que precise de produtividade. Ir ao mercado, sei lá, eu estou ferrando a minha principal janela do dia de produtividade. Então nesse horário eu reviso o caso de paciente, eu estudo, eu acompanho a literatura, eu faço exatamente uma coisa que demanda necessidade produtiva do ponto de vista cognitivo. Depois do almoço é o período que você tende a estar mais down, mais para baixo. Então nesse período eu não posso colocar um estudo, porque senão eu vou estudar, eu não vou render e vou ficar ansioso. Então ter um ciclo circadiano setado e ajustado permite você ajustar sua agenda de acordo com os períodos onde você está mais ou menos alerta e você precisa aprender isso. Eu sugiro até você desenhar uma linha, acompanhar o seu dia e desenhar uma linha onde você está mais ou menos alerta. Assim você vai saber o seu ritmo biológico. No entanto, sugiro que você comece a acordar cedo para setar esse ritmo biológico. Afinal, se um dia você acordar às 7, no outro dia às 9, no outro dia às 11, você vai bagunçar o seu ritmo biológico. Aí você pergunta, mas eu acordo 9 da manhã, não pode ser 9 da manhã? Pode até ser, só que você vai ter alguns déficits, porque você vai estar atrasado relativo ao ritmo social. Então imagina que um dia você precisa ir a um cartório, a um banco, fazer uma prova, fazer alguma coisa importante mais cedo. Você estará acordando no momento que era para o seu cérebro dormir e isso vai perturbar o seu desempenho cognitivo, a sua regulação emocional, então você vai estar mais estressado e mais ansioso e, obviamente, aquela curva hormonal vai estar bagunçada também. Então você não vai ter mais os picos conforme você tinha antes. E isso pode ser determinante, às vezes uma entrevista de emprego, alguma coisa você vai mais irritado, ferrou. Acordar cedo mudou minha vida. Agora são 6h25 da manhã e estou aqui gravando um vídeo para vocês. Acordei 5h10 e logo vou treinar às 7. E depois disso, até umas 10 mais ou menos eu sou produtivo. E aí eu tenho que começar a dar uma diminuída no ritmo, principalmente depois do almoço. Faz isso, testa e deixa aqui nos comentários para eu ver como é que vai ser. Beleza?